pessoal, bem-vinda ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, irmã em Cristo, estuda seminário teológico comigo, é a Luciene Ribeiro, e eu vou deixar as demais coisas para ela mesma se apresentar. Lu, seja bem-vinda ao meu podcast, é uma honra ter você aqui. Obrigada, meu amor. Amei, adorei o convite. Vocês estavam fazendo esse convite já fazia muito tempo. Muito tempo, sim. E a gente não conseguia encaixar, né? Mas desde aquele dia que você falou pra mim, tem tanta coisa que você precisa contar pra todo mundo, né? Que você fica aguardando. E o Espírito Santo tocou meu coração que realmente eu precisava. Chegou o momento. Glória a Deus. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. E eu percebo assim, Lu, vou ficar te chamando de Lu porque temos uma certa intimidade. Eu amo te chamar de Lu. Não, pode chamar. Posso, né? Lu, eu vejo assim que tudo acontece no tempo certo e no tempo de Deus. Muitas vezes a gente tenta, né, querer adiantar os processos, pular processo, fazer tudo ali correndo, mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E hoje foi o seu dia de estar aqui para colocar para todas as pessoas que nos assistem, né, a sua história, tudo que você tem vivido com o Espírito Santo, com Deus, falar um pouco da sua conversão. E conta pra gente como que você veio parar aqui na América, conta um pouco da sua história. Bom, eu vim parar na América por causa do meu marido, ele decidiu vir para cá e lembro que no começo eu nem queria vir para cá, não era um desejo assim do meu coração, sabe? Quanto tempo atrás isso? Em 2014. Uau. E aí ele veio na frente, né? Veio estudar inglês e tal, e eu vi um pouquinho depois, tipo bem pouquinho, tipo uns 6 meses depois. E eu lembro que essa conversa ainda falei para ele, mas tem certeza e tal? Vamos tentar. E quando eu cheguei aqui, eu não gostava. Eu não era um desejo do meu coração, então eu não gostava. Você estranhou um monte de coisa. Não era nem que eu estranhei. Como eu não queria vir, então era aquela coisa de que, né? Você coloca sempre um defeitinho, né? Sim. Mas aí, com o passar do tempo, hoje eu nem me vejo... Claro, eu vou para onde Deus me enviar. Mas eu nem me vejo mais voltando para trás, sabe? A gente vai se adaptando. Sim. Minha mãe dizia que a gente vai ser... Tudo que é bom, a gente se acostuma. É verdade. Né? Sim. Então, foi através dele. E acabou que também eu nasci num lar católico, ele também, né? Então a gente sempre teve esse temor, sempre teve esse amor, né? Mas hoje, assim, a gente conhece a palavra, né? E a verdade, né? Sobre muitas coisas. Lu, e quanto tempo que você está aqui na América? Desde 2014. Sim, tem bastante tempo, tem bastante né? tempo. Já viveu muitas coisas aqui, muitas experiências para contar pra gente, né? Já. E uma delas foi a sua conversão, né? O seu encontro com Cristo. Sim. E eu gostaria que você me falasse um pouco como que foi essa experiência, esse encontro. Se foi o seu esposo primeiro, foi você? Então, a minha conversão, na verdade, foi assim. Você sabe que todo mundo vem para a América, em determinado momento você se sente sozinho, né? Total. Porque você fica longe da família. No meu caso, do meu marido, a gente ficou longe das filhas, né? Então, a gente se sentia, assim, sozinho, sabe? Sim. E eu sempre via... Sempre fui mesmo sendo católica, né? Eu sempre via pastores, sempre fui de ouvir e tal. Sempre fui de ouvir a palavra, né? Então, falava de Jesus, a gente escutava. E eu escutava, às vezes, o pastor André Fernandes, que é o pastor da nossa igreja, né? Sim. E eu tinha um desejo no coração de um dia ir até Miami e conhecer ele. E conhecer a igreja, na verdade. E o que aconteceu? Foi passando. A gente escutava ele de vez em quando, foi passando. E aí eu conheci uma pessoa, quer dizer, na verdade eu já conheci essa pessoa desde o Brasil, que ela trabalhava aqui. A gente foi trabalhar juntas. E ela me levou lá. Te convidou pra ir. Que é na Lagoinha, Miami, né? Sim. E aí, depois, eu levei o meu marido. Sim. E como que foi esse primeiro dia que você foi na Lagoinha, Miami? Como que foi essa experiência? Foi muito diferente, assim, né? Sim. Porque, assim, como
eu digo como boa brasileira, o brasileiro ele tem umas misturas, né? Ele, quando ele não é ainda cristão, ele acredita um pouquinho em tudo, né? Ele superstição, superstição, gato preto. no Buda, aí, nem tudo. Aí, quando eu fui, eu senti, assim, uma presença muito forte do Espírito Santo. Porque, eu vou falar uma coisa, as pessoas dão risada, mas a gente tem que ser verdadeiro. Claro. Eu brincava que o Espírito Santo era uma pomba. Que não era uma pessoa, né? Sim. E, então, eu não tinha essa intimidade, esse relacionamento, sabe? Que mais profundo, né? Mais profundo, e né? o conhecimento também, né? Não tinha. Então, eu senti uma presença tão gigante naquele lugar, tão forte, assim, que eu peguei e falei, nossa, é um lugar que eu queria voltar. Eu também fui lá. Lá. Há 3 anos atrás, quando o André Fernandes estava aqui, aí eu fui na Lagoinha, Miami, e quando chegou lá, gente, que eu entrei por aquela porta, eu senti, assim, uma presença, algo que eu nunca tinha sentido antes, que eu também vim de um lar católico, minha família toda católica. Então, eu falei, gente, que atmosfera é essa? Totalmente. E aí, a partir do momento que a gente vai a primeira vez, a segunda, a terceira, parece que você quer mais. Onde eu moro aqui, dá 1 hora mais ou menos para Miami, e eu ia todos os domingos com a minha família. Todos os domingos a gente já ia. Então, já virou uma rotina. Né? Foi um dos momentos incríveis que realmente parece que Jesus estava lá esperando a gente de braços abertos. Então, você contando, eu estou lembrando e me trazendo à memória tudo que eu vivi também. E aí, depois você já levou o seu esposo também. Só que quando eu fui, o André Fernandes não estava mais, era o Zulato. Ele já tinha ido pro Brasil? Já tinha ido pro Brasil. Ah, sim. Foi bem naquela transição, sabe? Eu fui antes. E aí a gente ficou muito, assim, encantado com o Zulato. O Zulato tem um dom de mestre muito lindo, sabe? A maneira que ele prega, que ele fala da palavra, atingiu muito o nosso coração, sabe? Uau. E aí, depois eu fui com o meu marido e ele sentiu igual ou até mais forte, assim, né? Ele também vinha de um lar católico. Sim, certo. Nós sempre fomos católicos. Sim. E aí, ele sentiu a mesma coisa e a gente conversou que nem você. E todo domingo, assim, tinha uma presença gigante, né? Do Espírito Santo. Até essa conexão a cada vez mais se aprofundar. Sim. E querer estar perto cada vez mais de Jesus. Conhecer mais, estudar, né? E foi muito impactante pra gente, sabe? Sim. A gente sentiu muito a presença. E até hoje é assim, a gente sente muito a presença naquele lugar. A unção que tem lá é uma unção muito forte. Muito diferente, sim. Eu lembro muito bem. E assim, muitas pessoas, às vezes, que não estão vivendo isso ou que nunca viveram essa experiência, ou muitas vezes não entendem isso que a gente passa, que a gente vive, né? O que você pode explicar para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo em casa, né? Inclusive, se você está gostando desse bate-papo, já deixa um like, comenta, encaminha esse vídeo para mais pessoas, que aqui a gente vai falar bastante, né, sobre o fluir do Espírito Santo também. O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre essas experiências e se entregar para o novo de Deus? Eu era a pessoa mais improvável, assim, porque eu não... Definitivamente eu falava, eu não quero nem ficar perto dos crentes. Porque o crente, ele é chato, ele só fala de Jesus o tempo inteiro. Não aproveita a vida, né? Eu tinha esse certo preconceito, sabe? E, por exemplo, falavam, de profecias, aí falavam de... Cair, por exemplo. Nossa, cair eu achava horrível. Falava, imagina, você vai sair de casa pra cair no chão, isso é um absurdo. Onde já se viu cair, né? E muitas outras coisas, assim, Sim. que eu era bem preconceituosa com isso, sabe? Uau. E Jesus foi quebrando como um dominó, assim. Tudo aquilo que eu não acreditava, que eu duvidava, ele foi me mostrando. Quando falava assim, fulano viu o anjo, eu falava, que mentira. Nossa, que mentira, que exagero, isso é uma mentira. Sério, Lu? Sério. E eu achava assim, eu achava até assim, meio... Falava, nossa, vai falar de Jesus, mas só fala de Jesus, né? Que coisa chata, né? E quando eu era adolescente, eu tinha umas primas que elas eram da presbiteriana. E na adolescência, devia ter uns 15, 16, eu ia com elas.
Só que aí depois eu voltava pra minha casa, né? E fazia tudo novamente. Fazia tudo novamente. Mas eu já tinha visto, mas não dessa forma de manifestações. Uau. Né? Tão espiritual. Sim. E aí, quando eu comecei a sentir isso, e Jesus foi assim, abrindo a visão, foram coisas, tudo aquilo que eu não acreditava, ele foi falando, um presentinho para você aqui. Uau, para que você tivesse as suas próprias experiências no secreto. Exatamente. Né, na rua ou com pessoas, né? Eu sei que você tem histórias, você tem até uma história super linda de um brinco que uma vez você me contou. Sim. Depois eu quero que você me conte. E assim, nós estudamos o seminário teológico junto, e esse seminário teológico tem sido um divisor de águas na nossa vida, né? Sim. A gente tem aprendido muito, evoluído muito. E fora o seminário, você também faz parte da Bethel, né? Sim. Depois o carisma, ele é um presente, assim. Eu lembro que quando eu fui pra Lagoinha, Miami, eu vi lá carisma, assim, eu falei pro meu marido, nossa, eu vou fazer. Só que o Espírito Santo, ele direciona, né? Sim. E naquele momento eu não podia fazer, porque eu tava num trabalho que eu não conseguia nem ir na igreja. O horário, conciliar tudo. Eu trabalhava com eventos e aí eu não conseguia, eu não tinha tempo de ir na igreja. Então, muitas vezes meu marido ia na igreja sozinho. E ele ia todo domingo. Uau. Enquanto eu tava trabalhando, ele ia. Olha que bênção. Nossa, incrível. E aí, eu me lembro, eu falava pra ele, faz o carisma, né? E ele, não sei. Naquela época era no sábado o dia inteiro. Aí ele falou, mas tanta coisa, né? Tal, não sei o quê. Resumindo, no último dia de tanto eu falar com ele, ele falou, tá bom, vou fazer o carisma. Mas sabe quando vou fazer assim, mas... Vou e não vou. Fez a matrícula para fazer o carisma e tal, e o carisma transformou a vida dele. E ele fez naquela turma que era o sábado todo? Ele fez antes de você? Isso. Eu ia fazer naquela turma, mas também não deu certo por N motivos e acabou dando certo agora nessa turma que tá você, a Lucy, maravilhosa. Então, assim, tudo acontece no tempo de Deus, né? E a transformação, assim, nele foi, assim, muito linda, muito gigante, sabe? Ele sempre foi apaixonado por Jesus, mas assim, você vê o quanto ele mergulhou mesmo. Uau. Ele foi até o final do carisma, ele fez grandes amigos. Além de tudo isso, cada vez mais ele queria estar aprofundado na palavra. Buscando Ele mais. ficou assim, ele é apaixonado em fazer o carisma, sabe? E aí você olhou e falou, também quero dessa fonte, né? Não, eu já queria antes, só que o Espírito Santo falou, não, ele vai primeiro. Uau! Olha que lindo, até porque o homem, ele é o líder, né? Ele vai primeiro. E foi muito, muito importante ele fazer o carisma e entender toda a palavra, todo esse processo primeiro. Eu acho que se não fosse dessa forma, não teria tanta mudança na nossa vida, né? Espiritual. Sim. Seria diferente, sabe? Sim. Porque mudou demais. É transformador, é transformador. Ô, Lu, e o que mudou do relacionamento e na vida de vocês antes do carisma e de se aprofundar espiritualmente? O que mudou de antes para agora? Mudou muita coisa. Prática de orações, né? Uau. Mudou muita coisa no tratar. Mudou muita coisa de a gente saber que é uma entrega mesmo, né, sua vida. Você entrega para Jesus e tudo tem que estar alinhado conforme a vontade dele. Sim. Porque antes as coisas eram mais na força do nosso braço, sabe? Isso. E hoje em dia não. É igual aquele versículo bíblico, né, que fala colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, vocês fizeram exatamente o que aquele versículo fala. Exatamente. E aí, tudo depois que você vinha fazer, né? Obviamente o Senhor vai abençoar, porque hoje muitas pessoas estão correndo contra o tempo, tentando fazer coisa na força do seu braço. Eu vou conseguir um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou mudar de país, eu preciso de um relacionamento, e ficou obcecado só naquele objetivo. Mas a palavra de Deus diz, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa pegar essa palavra para você carregar e ter fé que vai acontecer, né? E é exatamente assim. E eu vejo que até do seu trabalho você saiu, né, para você viver esse tempo do carisma. Isso ou não? Na verdade, eu acabei saindo. Na verdade, o Espírito Santo fez de uma forma que, tipo, olha, você não tem tempo pra mim. A sua dependência tem que estar 100% em mim. E Deus realmente faz isso. E acabou que, assim,
hoje a gente não faz nada sem consultar o Espírito Santo. E aí ele acabou, se formou no Carisma e depois foi para Bethel. Ele faz a Bethel, inclusive agora ele vai se formar do primeiro ano da Bethel. Sim. O que é a Bethel? Conta para as pessoas que estão nos assistindo. É uma escola na verdade, de profecias, né? Sim. É um ministério profético. Né? Então, assim, você... É muito mais espiritual. Então, eu falo que fazer o Carisma e fazer a Bethel é o combo perfeito. É um casamento ali. É um casamento perfeito, porque você vai ter a base toda da palavra e tal. E a outra parte é a parte do fluir, do mais espiritual. Sim. Na verdade, a Bethel te dá autoridade. Uau! Autoridade. Eu sempre falo que quando você começa a fazer a Bethel, você começa a crescer de uma forma tão assim espiritual, você começa a entender que tudo é em torno do espiritual, sabe? E assim, como para você que achava que o Espírito Santo é uma pomba, você começou, ela rindo, você começou a entender do começo, meio e fim, como o Espírito Santo age, como que é o fluir, como ele se manifesta. Óbvio que ele pode se manifestar da forma que ele quiser, né? Mas a gente começa a ter mais uma noção, discernimento espiritual. Eu acredito que quando você tá pautado com a palavra, né? Sim. E você tá em conexão íntima mesmo, né? Espiritual, né? Sim. Ele vai cada vez mais se manifestando, né? Sim. Através disso, porque a conexão tá gigante, a palavra te dá toda aquela base, e aí é como se você abrisse aquela portinha, sabe? É muito... forte, né? Muito forte, é muito forte. E, para mim, a primeira manifestação que eu tive, que eu não sei se eu te contei, foi quando eu vi uma ministração em Miami. Era o Zulato, que falava sobre paternidade e tal. Sim. E aí, eu fui numa outra ministração que eles estavam conversando, tal, explicando. E no meio do culto, era até o Aquino, ele falava assim, existem anjos nesse lugar, eles estão trocando o seu coração por um coração, né? Um coração de pedra e tal, por um coração. Foi falando e tal, e ele falou, se você quer ter uma visão espiritual, coloque a mão nos seus olhos. E aí, naquele momento, eu coloquei a mão nos olhos e tal. Esqueci daquilo. Isso foi numa quarta-feira, quando tinha aquele culto flow, sabe? Eu sei, eu lembro. Que era muito... Era mais ali no meio, assim, Isso, né? exatamente. Ok, tranquilo e tal. Na hora, no momento, não aconteceu nada. Não. E muitas pessoas acham que eu é nem assim. Lembrava disso. Acontece. Não, e eu nem lembrava. Sabe quando você faz meio que no fluir, né? Sim. Ok. Aí, passou umas 2 semanas, eu tava em casa fazendo um devocional. E eu comecei a sentir uma presença muito gigante. Uma coisa fortíssima, sabe? Era como se eu tivesse, assim... Quando eu abri o olho, parecia que tava tudo aqui uma névoa, assim, sabe? Mas era uma coisa forte. Era boa, mas era forte. Sim. E eu tava como se estivesse aqui e ali o corredor. Sim. Quando eu olho... Uau! Vem um anjo gigantesco. Meu Deus! Eu escutava as asas dele arrastando no teto. Ele veio, mas ele veio com uma autoridade. Ele veio com uma autoridade, assim. Ele veio. Ele parou atrás de mim e ele ficou assim, por um bom tempo. Meu Deus! As pernas até falham nessa hora. Eu chorei. E eu me lembro que eu tenho uma cachorrinha, ela tava comigo em cima da mesa, ela levantou, ela olhou, com um olhar ela seguiu ele parou aqui atrás, ela olhou pra ele, olhou pra mim, ela veio, ela me lambia, porque ela viu que eu tava chorando, ela olhava pra ele, olhava pra mim. Foi muito impactante aquilo, sabe? Gente, que Só lindo. que em nenhum momento eu lembrei que eu tinha pedido isso. Na igreja, não aquele lembrei. dia, sim. Passou mais umas 3 semanas pra eu lembrar. Sim. Você sabe, Lu, que os animais, ele tem uma percepção, né, fala, muito forte, assim, sobre o mundo espiritual. Sim. É tanto que tem pessoas que têm gatinho ou cachorro pequeno, e quando tem alguma movimentação, tanto do bem quanto do mal, os animais, eles percebem. Sim. Então, você é de casa que tem um gatinho ou um cachorro, se o seu gato tá meio arisco, ou fugindo, ou com medo,
vai orar, porque alguma coisa aí tem, né? Mas foi uma presença muito gigante, muito forte. E, assim, chorei muito. E na hora, assim... Só que era uma coisa boa. E aí, a gente sente, eu liguei né? pro meu marido, tal, não sei o quê. E foi uma época que tava, tipo, a mãe dele, a avó dele, irmão dele, tudo no hospital. Meu Deus. E quando ele fiquei um bom tempo, eu fiquei debaixo das asas dele. Sim. E quando ele saiu, isso que foi muito interessante. Ele saiu, eu senti aquela paz, aquela coisa boa, era uma coisa boa, tava muito emocionada. É como se você recebesse um renovo. Exatamente. Eu já tive uma experiência assim com Jesus, e é como se ele tivesse vindo, tirado toda a dor, o medo, a tristeza que eu estava, e eu tivesse recebido um renovo. Eu ficava rindo sem parar. E assim, muitas pessoas que ouvem isso, vocês que estão nos assistindo, podem não entender ou falar, é mentira. Eu desejo e oro ao Senhor que um dia você viva essas experiências, porque isso é muito real. É muito real. Na palavra de Deus e na Bíblia fala, né, que o Deus, quando ele se manifestava, né, para algumas pessoas, tinha um peso de glória. Sim. Tinha pessoas que se vissem e não podia continuar vivo, né, porque existe um peso. Então, ali você chora, você ri, você fica, você não sente as suas pernas, e parece que toda a dor, a tristeza, parece que vem e tira de você e você recebe, né? Foi uma experiência muito forte. Foi uma das mais fortes experiências que você já teve com o Espírito Santo? Porque como foi a primeira, né? Sim, foi mais marcante, né? Sim. Mas assim, depois dessa eu tive algumas outras e é muito linda a maneira que o Espírito Santo age na nossa vida. E também a Beth, ela é esse ministério profético na Califórnia, né? Eu vejo que você foi para lá, você teve Eu fui na experiência. imersão, né? Tinha 300 e poucas pessoas. Tinha alunos do português, alunos do inglês e alunos do espanhol. Sim. Nós fomos recebidos na casa do Chris, que é um dos pastores sênior da Bethel, e foi muito especial. E nesses... lá você aprende a discernir quando o Espírito fala com você, quando ele está te dando sinais, está te dando uma profecia para você entregar a alguém. Sim, você aprende tudo um pouco, né? Exatamente. Você vai aprender... como você pode entregar tudo isso para as pessoas, né? Sim. E é muito especial, porque gente. Muito a profecia, especial. Ela tem um certo peso, né? E uma certa responsabilidade, né, a Lu? profecia, ela é para você... Sempre, ela tem que quando a pessoa recebe, ela tem que... Ela dá direção, ela dá direcionamento, o exortar, né? O direcionar. Mas assim, sempre tem que ser no viés do amor. Sabe? Sempre quando você for falar uma profecia para alguém, é no viés do amor. Aquilo lá vai melhorar a vida dela. Sim. Vai edificar a vida dela. Então, é algo muito sério. Muito sério mesmo. Então, tem uma responsabilidade, muito né? Gigante, e tem muitas pessoas, alguns profetas, né? Falsos profetas, que abrem a boca e ficam falando um monte de coisa, profetizando o que vem na mente, né? Não. Tem que ser sempre... Se você for dar uma profecia, é sempre através do Espírito Santo. É ele que está dizendo, ele que está falando. E você tem métodos e maneiras de falar... para que a pessoa, ela receba aquilo de uma forma que ela entenda e que não assuste, não dê medo, né? Ao contrário, ela tem que se sentir que está recebendo um presente de Deus. E é como se fosse o próprio Deus falando com ela, né? E eu tenho uma experiência assim, Lu, que esse pessoal da Bethel, né? Tem muitas pessoas lá, muitos pastores. E quando o André Fernandes estava na Lagoinha, Miami, esse pessoal da Bethel vinha. E teve algumas vezes que algumas meninas americanas, falam só inglês, não conhecem o meu idioma, nunca tinha me visto. E elas vieram até a mim e me entregaram 2 profecias. Amém, Jesus, e assim... Na hora, você sente como se fosse o próprio Deus falando com você. É tão forte, é tão impactante, porque tem coisas que a gente ora, ou que a gente pede para Deus, uma resposta do que fazer, ou uma dúvida, e é só você e Deus que sabe. Aí vem uma pessoa de um outro estado aqui nos Estados Unidos, americana, que não fala o seu idioma, nunca te viu, e entrega essa palavra para você. Eu chorei tanto, e eu tomei posse daquela palavra. E o resultado daquela palavra é o que estamos vivendo aqui hoje. Uma delas era o podcast. Que bênção, falando gente. aqui, levando a palavra de Deus, ela me via no microfone. Então, assim, tem palavras proféticas que algumas pessoas te entregam, se você tomar posse e ter fé, aquilo vai acontecer na sua vida. Né? Agora, se você não toma posse e não acontece, aí eu não sei o que pode acontecer. É verdade. Eu assim,
quando eu fui nessa imersão, nós fomos na sala de cura e lá na sala de cura tem... no meio tinha vários artistas, né? E na pandemia, eu já pintava antes, eu pintava um outro tipo de pintura, né? Que é acrílica. Sim. E aí, eu comecei na pandemia a traçados mais leves e delicados, que era a aquarela. Sim, Só que eu nunca em tela que fala? É pintura de tela? É no papel. No papel, sim. Eu nunca estudei aquarela, não sabia fazer nada. E é bem difícil a aquarela, né? E aí, como eu já estava nessa cristã, já estava todo no primeiro amor, espiritual, ali, então eu colocava um louvor, conversava com o Espírito Santo, chamava ele para pintar comigo, e eu começava a pintar e nunca era eu. Você tá brincando. Eu trouxe um para você de presente. Ai, obrigada! Tá? Que linda! Eu nem tinha percebido que estava... Que linda! E assim, olha, gente, que lindo! O que eu queria te dizer? Que Sim. Os dons, Jesus, né? Ele vai te dando os dons de uma forma que às vezes você nem imagina que você vai ter esses dons, né? E o primeiro dia que eu fui na imersão, que eu cheguei lá, aconteceram duas coisas muito, assim, impactantes para mim, que eram pessoas americanas que eu não conhecia. Tinha uma senhorinha que ela fazia desenho numa mesinha, né? E você ia lá e recebia o desenho dela. Sim. Eu entrei na filinha, ela pegou... Falou para esperar um pouquinho, sentou e começou a desenhar. Sim. Quando ela levantou, ela me abraçou, ela olhou para mim. Ela nunca tinha me visto na vida. Ela olhou para mim e falou assim, sabia que quando você pinta, os anjos pintam com você? Uau! E aí ela não sabia que você pintava. Nada, ela nunca me viu. É igual uma americana, ela nunca me viu. Igual eu contei, tipo, nem sabe nada. Não sabia quem eu era, nada. Não sabia nada. Aí ela me abraçou e nesse desenho que ela fez, tinham 3 caixas de presentes. E ela falou assim, o Espírito Santo tem muitos mais presentes para você. Tem esses 3 presentes especiais que ele ainda vai te dar. E você fique atenta, que tem muitos outros presentes. Uau. E a Bethel, ela faz com que você, assim, ande numa... É tão espiritual. Numa sensibilidade espiritual, tipo né? assim, de ver perna crescer na sua frente. Meu Deus, sim. E o meu marido, ele já tinha visto na aula, na tela. E aí, quando ele falou pra mim, eu confesso que eu fiquei meio... A gente é um pouco meio incrédula, assim, igual Tomé, né? Quando eu ver, eu acredito. Mas quando eu tava lá, que eu vi na minha frente o menino, a perna dele crescer. Aí você não. Não. São coisas que você... Ou seja, todas aquelas crenças, aqueles bloqueios que você não acreditava, que você ria, falava, como assim? Não é possível. O Senhor fez questão de ir, né, desconstruindo pouco a pouco isso dentro de você. Sim, ele foi como um dominó, tá aqui. Foi derrubando, assim. Tá aqui. Foi incrível. E é outro nível, né, Lu? Eu lembro que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? O carisma é muito bom, a gente aprende muita coisa, mas, assim, se aprofundar, ter suas próprias experiências com a palavra de Deus, no seu devocional, no seu secreto também, não somente na igreja, né? E fazendo tanto o seminário teológico quanto o outro profético. É muito conteúdo, é muita coisa. Então... É um mundo à parte, né? Que você começa a acessar. E assim, quando você entende a autoridade que Deus te deu, você é filho, você é amado. Quando um pai coloca um filho numa mesa, o que ele quer? Ele quer dar o melhor para aquele filho. Sim. Então, ele quer que o filho tenha acesso a tudo, né? Então, quando a gente começa a entender, você caminha nessa autoridade. E você caminha nessa autoridade de uma forma tão, assim, gigante, intencional e bonita. E você fica pleno daquilo que você fala, olha... Obrigado, Jesus. Você começa a entender o jogo. E você começa até a orar, né? E ali entender o que você tem direito como filho, o que é seu por herança, né? Tipo, eu tenho um pai que é dono disso, dono daquilo, é meu por herança, eu vou pedir, meu pai vai me abençoar. Caminhar por fé também, que é algo muito importante, a gente aprende isso também. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o arquiteto de tudo isso, gente. Sim. É assim...
quando a gente entende, é simples. Mas quando a gente tá fora, parece tudo muito inalcançável. Mas não é. Nós temos acesso a esse banquete do Pai. O que você poderia falar para essas pessoas que não acreditam nesse bate-papo que a gente está falando hoje e que, de repente, tem outras crenças ou acreditam em outros deuses, talvez? O que você poderia falar para essas pessoas que estão no lugar que você estava? Todo mundo vai ter a sua experiência pessoal, né? Uhum. Então, quando você tiver a oportunidade de se abrir e ver realmente quem é o seu pai, você começa a caminhar de uma forma diferente. Você entrega, você confia. E é muito, pra gente hoje, natural. Mas lá atrás, era algo que, tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Sim. Né? Então, você vê hoje, Deus faz milagre, continua fazendo, sempre vai fazer. Sim. Ele cura pessoas de minuto a minuto. Sim. Tá curando pessoas. Então, você vê um médico que entra numa cirurgia e ele sai de cirurgia e ele fala, não foi eu que fiz isso. Não foi eu. Você vê um exame que tava lá. E de repente não tem mais nada. De repente não tem mais nada. Uhum. Então, assim, eu sempre digo, quando a gente não acredita, essas são os sinais que pode levar a pessoa a começar a acreditar num Deus que cuida, que ama, que protege, que é saúde, que é riqueza. E a gente fala riqueza, começa tudo no espiritual, sabe? Sim. O nosso Pai, ele é um rei rico de amor, de poder, de tudo. Que cuida da gente. Que cuida da gente. Ele Nos cuida de direciona. detalhes. Sim, sim. Eu me lembro um dia que... Como se a gente tivesse a sensação que a gente não está mais caminhando sozinha. Exatamente. Ele tá segurando na sua mão, minuto a minuto. É maravilhoso essa sensação. E eu lembro que um dia, uma coisa muito simples, assim, aparentemente simples, eu falei pro meu marido, nossa, que vontade de comer uma esfirra. Acho que amanhã eu vou lá no árabe, que eu gosto de comida árabe, né? Comprar pra gente comer. Ok. E nós saímos, a gente foi numa reunião da igreja, né? Cheguei lá, não tinha esfirra pra mim. Você tá de brincadeira. Então, assim, ele cuida de detalhes. Dos pequenos detalhes. Dos pequenos. Sim. Sabe? Eu sempre falo assim, quando eu acordo, né? Eu falo, olha, Jesus, ele é tão incrível e tão maravilhoso que nesse exato momento ele tá olhando para baixo, lá do trono, esperando que a gente se manifeste, diga bom dia. Né? Ele espera essa manifestação dos seus filhos. Sim, Ele espera que a gente todos os dias olhe e fale, obrigada, Senhor. Obrigada. A gente tem tanta coisa para agradecer no dia a dia, né? Das coisas mais simples. Até o fato de respirar, de acordar, de estar de pé. Estar aqui. E muitas vezes a correria é tanta, Lu, que às vezes a gente acorda, já vai trabalhar ou se pega fazendo algo e deixa de agradecer as pequenas... Essa coisa que eu digo que mudou muito. Tem uma frase até que eu ouvi uma vez que diz assim, a gente só começa a agradecer pelo ar que a gente respira e dá importância quando a gente estiver respirando através de aparelho e não tiver o ar. Mas a gente não então precisa... É forte, tomara, né? Que a gente nunca, né? Desejo que ninguém nunca precise chegar nesse estágio. Ao contrário, né? Sim. Que você tenha essa consciência, Mas eu acho que isso é do ser humano, sabe? Só agradecer, só sentir falta de algo quando realmente está na falta. Porque às vezes você tem uma família, você reclama da sua família. Você tem uma casa, por mais simples que seja, você reclama da sua casa, ou do país que você está, ou do seu corpo. Aí você pensa, aí se você olhar, tem gente que não tem a perna, não tem o braço, não tem uma família, não tem uma casa. Exatamente. Então, muitas vezes a gente só dá valor, né? Quando a gente perde ou quando não tem aquilo. E deveria ser o contrário. Exatamente. E outra coisa também, eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, pensa... Deus deve, às vezes, se cansar, né? Porque tem gente que reclama tanto. Ai, porque meu marido. Ai, porque meu filho. Ai, porque o meu trabalho. Eu falo, gente, se eu fosse Deus, tá bom. Não tá bom o trabalho? Então tira. Perdeu o trabalho. Tira. Não tá bom, marido, perdeu o marido. Já pensou? Mas ele é tão misericordioso e bondoso, e né? E paciente, né? Porque ele é o contrário, ele vai moldando, né? E ele é o nosso modelo, né? É isso mesmo. Eu sempre brinco que, assim, eu adoro os discípulos, cada discípulo tem uma história linda, mas o modelo, aquele que tem que modelar é Cristo. Não é fácil ser cristão. Sim. Porque às vezes a gente passa por coisas que você fala, não sei como que isso vai se resolver. Mas você pensa tenta pensar como Jesus pensou. Mesmo ali, sabendo que Judas ia trair ele
ele não mudou o que ele era. Verdade. Ele continuou sendo quem ele era. Verdade. Sabe? Sendo quem ele era. Porque não tem... Né? Ele é o nosso modelo. É verdade. E tudo que acontece ao redor não diz nada, né? Eu peço ao Senhor que a gente possa ser cada dia mais como imagem e semelhança dele, né? Que ele fez isso, ele nos fez como imagem e semelhança, né? Sim. Lu, que bate-papo incrível, incrível. Estamos caminhando para encerrar. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para as pessoas que estão nos assistindo. Quem quer ter mais essas experiências, ter essa intimidade com o Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só, gente. Então, quem quer ter essa conexão, se aproximar mais, por mais que não consiga ter esse tempo disponível igual você para fazer 2 seminários, digamos, ao mesmo tempo, curso, ficar em casa ali, né? Foi uma escolha, né? Uma escolha, pra assim. mim, foi uma escolha. Eu conversei com meu marido e a gente resolveu que eu ia fazer e... Isso é maravilhoso, Isso é né? foi Entrar uma em escolha. concordância. Foi uma escolha. Por onde você acha que a pessoa deve começar a buscar, se aprofundar? Espera aí que ela vai te mostrar, hein, gente? Por aqui, ó. A Bíblia, gente, a palavra, tá tudo aqui, gente. A palavra viva, né? Eu sempre falo que isso daqui é o manual do amor de Jesus pra gente. Sim. Tá tudo aqui. E nessa palavra contém o Espírito Santo. Ele vai falar com você. Acredite. Eu já tive muitas respostas em dias tristes, dias que eu precisava de uma resposta, de ir para a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. E a resposta está lá, assim, ó. Clara, mais clara que a neve. Eu também. E de ouvir também, né? Eu tive já a isso. experiência de ouvir o Espírito Santo falando comigo. Sim, sim. Direcionando. São muitas experiências, hein, Lu? Depois a gente tem que marcar um segundo episódio para contar um pouquinho mais. A gente pode marcar um episódio com mais gente da Bethel que faz a aula. Sim, para compartilhar as experiências também do fluir do Espírito Santo, que são muitas, né? E ele é maravilhoso, a gente ama ele de paixão, ele está todos os dias ao nosso lado, né? Nos fazendo ali, ó, nos direcionando, nos guiando, para a gente não ficar na força do nosso braço, bate a cabeça aqui e ali, né, Lu? Verdade. Lu, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, com certeza. Quando a gente consegue descobrir realmente o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, o quanto Ele cuida, o quanto Ele ama, o quanto Ele protege, que Ele é um pai, né? E o pai quer te dar tudo o que há de mais maravilhoso na face da terra. Essa paternidade é a paternidade mais maravilhosa que existe, né? Você anda em autoridade porque você sabe de quem você é filho. Então, eu convido a vocês a cada vez mais ter essa intimidade, tentar cada vez mais se aproximar e ler a palavra. Porque a gente sabe que é pelo ouvir, né? Quanto mais você escuta, você mais você acredita, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe? Que linda, amém. Lu, muito obrigada pela sua presença, pelo presente lindo. Pessoal, muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo, né? Mais esse podcast. Deixa o seu like, curte, comenta, envia para mais pessoas. E eu espero que esse bate-papo tenha edificado a sua vida e a vida também da sua família. Encaminha para todo mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.